Queridos irmãos e irmãs da UF, que Jesus possa nos envolver em sua paz. Em princípio, uma boa nova. Não sei se Santana já anunciou, mas se o fez aqui, eu repito. Temos a alegria de anunciar para o dia 4 de janeiro de 2014, um sábado, lá no ginásio do Campestre, às 20 horas, Divaldo Pereira Franco. Estive com ele agora em Salvador, na Bahia, e fiquei muito impressionado, porque aos 88 anos, deixa muito garoto de 20 anos no chinelo. Um vigor, um entusiasmo, uma pessoa que parece estar acabando de reencarnar, cheio de projetos, cheio de viagens, e uma delas já confirmada a Campina Grande, quando Divaldo estará conosco, nesse primeiro sábado de 2014, entrada franca, para abrir, ou melhor, lançar o MIEP do ano que vem, que há de se dar exatamente no período de 1 a 4 de março, o MIEP. Mas Santana lia essa página inspirada do Espírito Emmanuel e nós tentávamos acompanhar a grandeza desse Espírito que na sequência dos milênios foi se tornando, foi se fazendo mestre que para nós explica o Evangelho de Jesus. Isto porque precisamos reconhecer a nossa relação com o Evangelho é um curso de longo prazo, um curso que já nos tem tomado várias reencarnações. Provavelmente não temos sido bons discípulos, bons alunos, embora Jesus tenha sido mestre e vem sendo mestre por excelência. O único título que efetivamente ele aceitou de Rabi, que na cultura judaica é mestre. E no caso de Maria, que se surpreendeu com ele ressurrecto no domingo, chegou a chamá-lo de Rabone, mestrezinho, de forma carinhosa. E isso, com certeza, mostra que Jesus, efetivamente, continua nos ensinando na sua cátedra, com humildade, e na lição da noite, no que diz respeito ao desafio da tolerância. A tolerância que é uma outra expressão, muitas vezes, para o problema do perdão. Nós temos que assumir isso, uma dificuldade de lidar com o perdão. A ofensa nos chega, a dificuldade de convivência com aquelas pessoas que nos fustigam, que nos desafiam, que nos cobram, que enfim nos provocam de uma forma ou de outra. Perdoamos uma vez, e nós temos um pavio curto, um contador, perdoamos uma segunda, uma terceira, na quarta nós perdemos a paciência e renunciamos à possibilidade de continuar perdoando, quando o perdão é um processo. Se aquela pessoa continua reincidendo, provavelmente ela não aprendeu, né? Ou nós ainda estamos precisando daquela lição. Então, efetivamente, Jesus é esse mestre. E um mestre tem em torno de si um corpo de discípulos, não somente aqueles 12 homens da Galileia, aquelas pessoas simples, os pescadores, um cobrador de impostos, que atenderam no primeiro momento a convocação de Jesus. Quem lê Paulo Estevão se surpreende com o personagem Paulo, porque Paulo, na segunda parte do livro, é esse doutor da lei, é esse homem que frequentou talvez o melhor mestre que havia em Jerusalém à sua época, que era exatamente Gamaliel, neto do grande mestre judeu Hilel. Então Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, assim está lá nos Atos dos Apóstolos. E Paulo, à medida que ele se defronta já cristão com os homens do caminho, com Simão Pedro, com João, com Tiago Menor, filho de Alfeu, ele continua com aquela disposição. Ora, eu conheci a lei, eu estudei por toda a minha infância e por toda a minha juventude as escrituras sagradas, Moisés, os profetas, etc. E tinha, de qualquer forma, um olhar preconceituoso contra os discípulos. Ele achava aquelas pessoas muito simples, muito limitadas intelectualmente. E ele que conhecia não somente o texto da lei, mas também a habilidade, a oratória
consagrada pelos gregos e pelos romanos. E assim Paulo vai avançando na sequência das páginas do livro, o personagem, mas ali no capítulo 8º da segunda parte, Martírio em Jerusalém, há um encontro surpreendente entre Paulo, que volta a Jerusalém achando que vai ser martirizado ali, e Tiago menor, o filho de Alfeu. Tiago, que era aquela pessoa que deu muito trabalho a Paulo. Paulo pensava uma coisa, Tiago pensava exatamente o contrário. Paulo era a favor da adesão direta dos gregos e dos romanos ao cristianismo. A mensagem de Jesus para Paulo era uma mensagem nova. Para Tiago, não. Tiago judaizava. Ele achava que qualquer pessoa que desejasse se tornar cristão, primeiro tinha que passar pelo judaísmo para depois aceitar, digamos assim, o caminho posto por Jesus. Então essa tensão avança por toda a segunda parte do livro. Mas ao encontro entre esses dois homens, Paulo, é verdade, admirava Simão Pedro, pelo seu tirocínio, pela sua capacidade de resolver problemas, pelo seu bom senso, pela sua habilidade. No entanto, Tiago, ele tinha uma dificuldade enorme de relacionamento. Era a pessoa que discordava sempre dele. Foi Tiago que provocou praticamente a primeira grande ameaça de cisão, de separação, de divisão do cristianismo primitivo. Então havia quase que uma mágoa dentro de Paulo em relação a Tiago menor. Mas Emmanuel nos surpreende nesse capítulo 8º, porque Tiago aparece, Paulo se encontra com ele, ali em Jerusalém, ambos estão envelhecidos, cansados, maltratados, por força dos sofrimentos que atravessavam na sequência dos anos. Então aquele Tiago robusto, aquele Tiago intempestivo, agora era uma nova pessoa, um homem alquebrado, humilde e que admirava o próprio Paulo. Às vezes nós, de forma precipitada, dizemos assim, esta pessoa aqui não tem jeito não, essa coitada, só reencarnando e olhe lá. Nós não podemos conhecer todos os ângulos das almas que convivem conosco. O sofrimento foi dobrando Tiago, foi reconstruindo dentro dele o que ele tinha de melhor. De modo que aquele Tiago que comparece no capítulo 8º e se reencontra com Paulo, é uma criatura nova, é uma pessoa que estava ali humilde, que estava delicada, que chorava, que tinha todo o cuidado em dirigir as palavras a Paulo. Então, antes aquele sentimento de ojeriza, de rejeição que Paulo tinha por ele, agora se transformava em admiração. E há uma sentença que Paulo diz assim, em verdade, nós precisamos muito mais de compreensão do que conhecimento. Só depois de quase 60 anos, o apóstolo Paulo, esse que era um gigante do conhecimento das letras judaicas e também depois das letras evangélicas, porque lia as anotações de Levi, de Mateus, ele chega à conclusão para determinados problemas, o conhecimento não é suficiente e às vezes até atrapalha. Mais importante, fundamental, é a capacidade de compreensão. E quem lhe ensinou isso foi exatamente Tiago. Ele estava ali em Jerusalém, diante de um problema, ele teria que concordar com uma coisa que ele não aceitava de forma nenhuma, portanto, ele ia operar na esfera da tolerância. Eu não aceito isso, mas hei de tolerar, para que algo pior não se suceda. Então essa é a esfera da tolerância. Nós não concordamos, mas temos que conviver, mas temos que aceitar momentaneamente. Jesus disse, se alguém te obriga a caminhar 1000 passos, caminha com ele mais 1000. Quem sabe nos 1000 passos seguintes nós não conseguimos fazer ver àquela pessoa que ela estava equivocada ou que nós estávamos equivocados. Nem sempre somos donos da verdade. Então, é surpreendente as atitudes de Paulo. E há uma outra expressão anotada por Emmanuel que diz assim, Paulo, percebendo agora Tiago, a sua capacidade de suportar certas dores, porque Tiago se desvela, diz, você pensa, Paulo, que eu concordava com aquela adesão, com aquela flexibilização que eu fiz para os judeus? Absolutamente. Se eu não fizesse aquilo, a igreja teria sucumbido, a igreja cristã teria desaparecido mesmo antes de nascer. Então eu fiz aquilo para evitar o pior,
Aí Paulo entendeu. Esses anos todos, Tiago tinha vivido de renúncia. Ele renunciara a tudo que aceitava, que acreditava, para poder a igreja triunfar e continuar crescendo. Ele teve que fazer concessões. E aí Paulo diz assim, Paulo pensa consigo mesmo, melhor dizendo, se reconhece um preconceituoso. Antes ele achava que aqueles pescadores rudes, convocados por Jesus, eram pessoas simples demais para a obra gigante do Evangelho. Mas agora ele entendia que aquelas almas simples eram as mais adequadas para aquela tarefa. Aqueles homens eram socialmente limitados e simples, eram simples pescadores, mas eram almas maduras, almas, de algum modo, gigantes de fé, espiritualizadas, sábias, e que se escondiam pela mais alta renúncia em papéis sociais menores. Certa vez, numa reunião mediúnica, nós tivemos a oportunidade de presenciar um desfile de almas elevadas. Parecia até que era o dia 31 de dezembro, o pessoal soltando fogos, porque era tanta luz na sala, chegava um espírito luminoso e outro mais luminoso, e aquilo já estava ofuscando, porque era gente graúda, espíritos nobres. De repente tinha uma negra que roubou a cena. Ela entrando tinha mais luz do que todo mundo. E ela se comunica dizendo que foi uma simples lavadeira, mãe de muitas pessoas. E que na sequência de toda a sua existência fez apenas amar, amar e perdoar. O espírito mais luminoso daquela caravana era de uma lavadeira. Socialmente, imagine 100 anos atrás, uma lavadeira valia coisa nenhuma. Mas a escala do mundo espiritual é absolutamente outra. De forma que a gente não pode saber que alma é aquela. Às vezes estamos diante de uma pessoa tida como menor, segundo o status, mas podemos estar diante de um espírito elevadíssimo. E aprender com Jesus é efetivamente isso. Diariamente desaprender algumas coisas, porque quem aprende precisa desaprender. Se aprendemos uma coisa errada, nós temos que abrir mão dessa aprendizagem equivocada, temos que desaprender. Quantos preconceitos foram aprendidos? Nós temos que desaprender. É próprio. Quem não desaprende, jamais aprende. É preciso desaprender as coisas erradas. E o ato de aprender é um ato de extrema humildade, porque eu devo dizer, eu não sei isso, reconheço alguém que sabe. Os fariseus não conseguiram aprender com Jesus, porque eles achavam que sabia mais do que o mestre. Por isso perderam aquela reencarnação, de graça. Raça de víboras, sepulcros caiados. Né? Eles nem se salvavam, nem deixavam os outros se salvar. Imagine que promoção, você está reencarnado no tempo que Jesus pisou no mundo. Ali, tete a tete, lado a lado com ele. E muita gente boa perdeu essa chance. Que o diga Emmanuel na obra Há 2000 anos, ele senador romano, orgulhoso, ocupando um cargo importante, imagine, senador romano, um patrício, diante de um Galileu. Galileu era coisa nenhuma, porque até mesmo entre os judeus havia um preconceito. Quem era da Judéia era mais elevado. Quem era de Jerusalém, sobretudo, da capital dos sacerdotes, esse sim era importante. Mas um Galileu era lá de cima, depois da Samaria, aquela parte da estrutura do mapa da época, em que os judeus se misturaram com certos estrangeiros. Daí porque se dizia de forma preconceituosa, preferível é tomar um copo de sangue de porco do que casar-se com a Galileia. Devia ser despeito da oposição, que as Galileias eram belíssimas. Normalmente eram loiras, como as galegas do Nordeste. O pessoal assim, não, aquela região é muito quente, só tem beduíno, coisa nenhuma. O pessoal vem para o Nordeste enquanto os galegos e as galegas sararás. Né? O pessoal diz assim. Mesma forma na Galileia, a genética foi mexida ali. Na Judéia, né, era aquela coisa fechada, aquele bairrismo, só judeu com judeu. Então eles tinham um despeito, eles tinham um preconceito em relação aos galileus, e principalmente com as mulheres galileias que terminavam contraindo núpcias com estrangeiros, o que para eles era insuportável. Então, se um rabi
surgia nos meios de Jerusalém, da própria Jerusalém, havia um respeito, era um mestre. Mas um galileu se colocando como rabi, já havia uma rejeição. Imaginemos por que preconceito passou Jesus. Mas ele era um mestre por excelência. Então, o ato de aprender. No judaísmo, nós temos uma língua clássica, que é o hebraico. E o hebraico ele tem uma voz no verbo, que é a voz intensiva. Por exemplo, nós temos o verbo quebrar, e esse mesmo verbo, quando recebe uma desinência, um complemento no seu final, vira despedaçar, quer dizer, se intensifica o ato de quebrar. Em português você diz quebrar, e o outro é despedaçar, que nada tem a ver com quebrar, tem a ver com pedaço. Né? Você tem pedir, é um verbo, e se você intensificar esse verbo, vira implorar, que é pedir chorando. Também implorar nada tem a ver com pedir. São dois verbos que se escrevem de forma completamente diferente e até terminam com desinências diferentes, ar e ir. Mas no judaísmo não. Você pega um verbo e se você deseja elaborar um outro verbo em que aquela ação se manifesta ainda mais forte, você usa a partícula intensiva. Então o verbo aprender, quando nós pomos no verbo aprender a partícula intensiva, gera o verbo ensinar. Ou seja, no judaísmo ou no hebraico, ensinar é aprender muito. Quem quer ensinar vai ter que aprender muito. Então, todo mestre, no fundo, é um aprendiz. E é por isso que os verdadeiros mestres compreendem as almas dos seus aprendizes. Por isso que Jesus conseguia se entender com as pessoas mais simples. E às vezes ele dava uma promoção. É um exemplo, ele estava na casa de um publicano, jantando com os publicanos e aquelas pessoas de má vida. Chegam os fariseus e os escribas, portanto os qualificados, os estudiosos, e deitam um olhar de censura. Mas esse mestre ao lado, jantando com pessoas impuras, porque no judaísmo, se você se vincula a uma pessoa impura, impuro fica. Você se contamina. Então, se você quer se manter puro, se você se acha puro, tome distância de quem é impuro. De tudo que é impureza. Por exemplo, naquela parábola do bom samaritano. Passou um sacerdote, viu um homem caído à beira da estrada. Se o sacerdote descesse, tocasse naquele homem, e se aquele homem estivesse morto, o sacerdote ficaria impuro e teria que passar por vários rituais de purificação, de catarse, para poder voltar ao seu exercício. Por isso, talvez cautelosamente, vai lá que ele esteja morto, se eu toco neste morto, eu fico impuro e não poderei exercer as minhas funções por algumas semanas. Mesma coisa, o doutor da lei. Mas Jesus não tinha nenhum preconceito. Ele estava ali junto daquelas pessoas que estavam numa situação de aprendizagem. Eram pessoas qualificadas socialmente como de má vida, mas estavam jantando com Jesus e com certeza ouvindo as suas histórias maravilhosas. Imagina uma situação, você ali, com Jesus, lado a lado, aquela voz maravilhosa, maviosa, e ouvindo as suas histórias imorredoras. Quando a gente começa a ler as obras, as mensagens de espíritos como Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, nós percebemos a emoção, o entusiasmo daquelas letras, porque esses espíritos efetivamente conviveram com Jesus, e as cenas que puderam experimentar se tornaram memórias para todas as existências, nem que seja a cena do Calvário. Então, ali estava Jesus conversando com aquelas pessoas ditas desqualificadas e elas estavam se comportando como alunos, como discípulos excelentes, que elas estavam na arte da escutatória. Na antiguidade, pouca gente sabia ler e escrever. Então, o conhecimento se dava sobretudo pela oralidade e pelo ato de escutar. O filósofo Rubem Alves, da Unicamp, já agora aposentado, ele diz assim: nós do Ocidente desenvolvemos um cuidado muito especial com a arte da oratória, a arte de falar bem. Políticos, advogados, oradores, todos querem falar bem, todos querem impressionar, ter a capacidade de expressar com clareza as suas ideias. Mas nós nos esquecemos de uma outra arte ainda mais importante, que é a arte da escutatória. A arte de saber escutar.
Às vezes a gente escuta com o coração, porque se escutar com os ouvidos e com a razão, a gente não consegue compreender a voz que vem do outro. Só um coração é capaz de ouvir outro coração. Às vezes o verbo, a pessoa diz uma coisa, mas a mensagem é outra, ela está decodificada, ela está embalada, ela está envolvida num despistamento, porque a pessoa, por uma questão social, não vai debulhar suas lágrimas para todos. Quando nós temos intimidade com alguém, ou na expressão em inglês, um feeling, aquela sintonia fina, basta a pessoa falar, até o tom da voz, a gente já sabe se ela está magoada, chateada, triste, atormentada, feliz. A pessoa pode lançar uma sentença, estou muito bem, mas você sente que ela não está muito bem. Porque você está escutando com o coração. O seu cérebro, a sua parte racional, vai decodificar a sentença. Estou bem. Se estou bem, então está ótimo. Mas não é isso. Aquilo é só uma forma. Chico Xavier, muitas vezes, costumava ouvir os dramas das pessoas, ele não suportando as dores daquelas pessoas que lhe buscavam, ele ia ao banheiro, chorava, lavava os olhos e voltava para atender, acima de qualquer suspeita. Nós desconhecemos o drama que as almas trazem consigo. Certa vez, Chico acordou-se pela madrugada e disse para a sua secretária, isso muito cedo, 4h30, 5 da manhã, prepare o bule de café, traga pão, prepare tudo, porque nós vamos receber uma visita. Mas, sou Chico, que história é essa? O telefone não tocou, naquele sotaque mineiro. Ela estava desacostumada porque o telefone de Chico era outro, não é aquele que nós conhecemos. Né? Aliás, Chico deveria estar reencarnado para dar um exemplo para as operadoras, que só mesmo a mediunidade funciona, que as operadoras não. Sinceramente, eu ainda acho que os proprietários das operadoras acreditam na mediunidade, na telepatia, já que não tem linha, né, não tem sinal, então vai pela telepatia e pela mediunidade mesmo, porque pelo sistema tecnológico não funciona, é uma afronta ao cidadão. Né? Então, ela dizia, mas sou Chico, ninguém telefonou, ninguém mandou carta, como é que o senhor vai receber alguém? Prepare o café. De fato, às 6h30, chega lá na casa de Chico, na sua casa simples, um homem empresário muito importante, um dos maiores empresários de todo o Brasil, vindo de São Paulo. Ele chega, sai do seu carro, vai imediatamente falar com Chico. Mal começa a falar com o mineiro, com o médium mineiro, e se desmancha em lágrimas. E chora, chora. Chora das 6h30 às 8 da manhã, porque Chico tinha que ir trabalhar. 1h30 chorando, aos pés de Chico. O homem sai e a secretária disse, mas sou Chico? Esse homem é muito rico, seu Chico. Você ouviu o carrão dele? E era uma figura conhecida. Esse homem é muito rico, seu Chico. E ela dizia assim, minha irmã, ele é tão pobre, mas tão pobre que ele só tem dinheiro. Para um bom entendedor, sabe Deus o tamanho da dor que aquela criatura trazia na alma para procurar Chico Xavier àquela hora, quase da madrugada. Então, é isso que Jesus estava ali, conversando com as pessoas, que não obstante os seus deslizes, os seus equívocos, elas precisavam ouvir uma palavra na direção da tolerância, da misericórdia, do perdão e do auto-perdão. Que todos erramos e que temos errado, isso é líquido e certo. Agora, o que nós fazemos com essa disposição, com o nosso currículo horroroso de erro, por exemplo, o que fazer com isso? Continuar repisando, remorso? É nesse contexto, diante da censura dos fariseus e escribas, que Jesus conta 3 parábolas. E 3 parábolas assemelhadas, como se um mestre fizesse aquele exercício de fixação. Eu não entendi, então vou contar uma outra história assemelhada à primeira, até você entender. Eu não entendi de novo, mais uma. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e, por último, a parábola dos 2 filhos, que nós conhecemos também como a parábola do filho pródigo. Parábolas adequadas para pessoas que se perderam existencialmente e que precisavam se encontrar e mereciam um elogio, que mereciam
um reajuste, um conhecimento que trouxesse a compreensão, mostrando que as suas existências eram perfeitamente viáveis dali para diante. E assim fez Jesus. Um homem tinha 100 ovelhas. Uma delas se distancia, se desvia, sai do aprisco. E esse homem, por amor a essa ovelha, deixa as outras 99 no deserto e vai em busca do resgate daquela. E só sossega quando resgata aquela que se distanciou. Para um bom entendedor, pronto, precisava. Aí ele conta uma segunda parábola imediatamente, como a entender que as pessoas ali, sobretudo os fariseus e os escribas, não entenderam o que ele disse, a história, porque a história já é um recurso para tornar uma ideia clara, a história é uma ilustração. Aí ele conta a parábola da dracma perdida, que é uma proporção um pouco menor, que uma mulher tinha 10 dracmas, antes era 100 ovelhas, agora caiu para 10. E essa mulher perdeu um dracma, uma moeda grega de prata, com a qual nós, engraçado que o detalhe é, com um dracma, com a moeda grega de prata, nós conseguimos comprar uma ovelha. Então, porque as histórias são assemelhadas, só mudam as proporções. Ao invés de falar em ovelha, agora fala-se em dracma. E essa mulher perde esse dracma, que é uma moeda muito pequena, e ela só sossega quando, varrendo a sua casa, reencontra aquele dracma perdido. E mais do que isso, ela não é egoísta, ela está alegre. E a alegria é para se celebrar socialmente. Então, ela chama as amigas para comemorar o fato de ter encontrado uma moeda perdida. E Jesus vai dizer nos dois casos que grande é a alegria dos anjos quando um pecador se arrepende. E por último, parece que os fariseus não entenderam, Jesus conta a parábola completa dos 2 filhos. Um filho pródigo, aquele afoito que pediu a parte de sua herança e provocou um grande constrangimento, porque numa perspectiva psicanalítica, se você está pedindo a parte da sua herança, você está desejando a morte de seu pai. Porque normalmente a herança, ela acontece, a partilha se dá durante o sepultamento do pai, na cultura judaica. Mas existe um princípio legal que permite que alguém peça a sua parte da fazenda, ainda em vida do pai. E assim ele faz. E o pai lhe concede. Assim o faz. O rapaz, dando provas da sua impulsividade, rapidamente gasta toda aquela herança, o evangelho é claro, com amigos de farra, com prostituição, e depois, distante de casa, onde se encontrava, naquela região, grande fome, ele já não tem nenhum recurso, e imediatamente ele para poder sobreviver, vai ter que ali nutrir-se de algo se assemelhando às alfarrobas, que eram as sementes duras que se dava para os porcos. No judaísmo, a figura, o símbolo do porco, é o fim da escala zoológica, porque é um animal abominável, a sua carne é impura, segundo os judeus. Então esse rapaz que tinha tudo, agora está comendo alfarroba, ou algo que se assemelhava a alfarroba, ou seja, comida para porco, é o fim da escala, é a queda máxima. Então esse moço cai nesse processo, segundo Jesus, e o que acontece? Nesse instante, ao invés dele ter aquela atitude muito comum de se revoltar diante da dor, porque agora ele dá, depois da fome, a humilhação, comer algo que se assemelha à alfarroba. Ou seja, ele está abaixo do porco. No judaísmo isso é insuportável. E aí, a expressão do evangelho é ele caindo em si, algumas traduções, é ele entrando em si mesmo, que vale a mesma coisa. Ele faz uma reflexão e dá o grande salto fundamental para todos nós, que é o arrependimento. Muito mais do que o remorso. O remorso nós temos quando tememos as consequências de nossos atos e a gente tem um remorso. Mas se essas consequências, se essas ameaças não estão presentes, a gente torna a fazer aquela coisa que nos levou ao erro. O arrependimento não. Quando o indivíduo se arrepende, ele é posto diante das mesmas provas, diante das mesmas circunstâncias, às vezes mais agudas,
e ele não reincide, ele não cai de novo, porque se arrependeu. Ele provocou uma metanoia, uma palavra grega, ou seja, uma mudança de mentalidade. Ele fez uma reengenharia na sua alma, na sua mente, de modo que ele não se sujeita mais a cair naquele mesmo buraco. Ele está vacinado, na expressão popular. Então aquele moço, ele experimenta uma conversão, uma mudança de direção, que exatamente cai em si, e ao invés de se entregar à revolta e à depressão, ele diz: hei de voltar ao meu pai e lhe pedir perdão, pequei contra ele e contra os céus. E assim o faz, diz a narrativa de Lucas, que o moço volta em direção à casa paterna e o pai o avista de longe. É o pai quem o avista primeiro. Corre em sua direção, o abraça no pescoço, revelando aí a ânsia de sentir o toque daquela pele, de sentir aquele filho de novo. E, mais do que isso, toma todas as providências para reintegrá-lo àquela sociedade. Porque aquele moço, num gesto de rebeldia, ele rompeu com os laços familiares. Se ele perdeu a sua parte da herança, ele não mais fazia parte da família. As comunidades eram muito juntas ali. Então o que acontecia em uma família se tornava um escândalo para todos. Então se ele não saísse daquela região, provavelmente ele morreria apedrejado, porque as pessoas não suportariam a humilhação que ele impôs ao seu velho pai. E é esse mesmo velho pai, veja que coisa interessante, que o homem está velho. E o Evangelho diz que ele corre em direção ao filho. É o esforço máximo de alguém em idade avançada, correr. É coisa para atleta. Mas o coração faz muita gente de idade provecta voltar aos bons tempos. Parece até aquela história da boa ação do escoteiro. O escoteiro saiu do quartel com aquela doutrinação em mente: olha, você tem que fazer uma boa ação todo dia. Não volte para casa, não volte para o quartel sem ter feito uma boa ação. E o menino está lá preocupado, né? Ele tinha um pitbull, né? E sai com o pitbull dele amarrado, aquela coisa, o pessoal tem medo, mas ele controla. E ele, de algum modo, percebe que tem uma velhinha do outro lado da rua. O que é que ele faz? Ele diz: ela está precisando atravessar a rua e, enfim, tomar o ônibus. O que é que eu faço? Foi lá, pegou ela pelo braço, colocou do outro lado da rua. Disse: menino danado, o ônibus passa do lado onde eu estava. Ele fez uma má ação, atrapalhado, né? Aquela ânsia de acertar. Aí lá para as tantas ele volta, coloca aquela senhora no lugar. Depois apareceu um outro homem que ele disse: o senhor quer alguma informação? Eu preciso praticar uma boa ação hoje, até para zerar a má ação que acabei de fazê-lo. E o rapaz disse: olha, não precisa, meu ônibus está chegando e não sei o quê. E naquela inquietação, o que acontece? O homem, para poder dar atenção ao menino, o ônibus passa. O ônibus passa e o rapaz perde o ônibus. Aí ele disse: não, mas eu não posso voltar para o quartel sem uma boa ação. O que é que ele faz? Solta o pitbull. E aí o rapaz, desesperado para não ser mordido por aquele animal, corre, mas corre tanto, mas tanto que alcança outra parada, entra no ônibus para se salvar. Aí disse: tá bom, sempre alerta, pratiquei minha boa ação. São coisas assim. São um indivíduo, né, doutrinado. Então, o filho pródigo é esse indivíduo que faz o caminho de volta para casa. E ele está completamente despojado da sua identidade social. Ele está desintegrado, desenraizado. Não existe coisa pior do que você estar completamente desenraizado. Quem escuta o poema da gratidão de Amélia Rodrigues, quando normalmente Divaldo o declama ao final de suas conferências, ela coloca lá: Senhor Jesus, muito obrigado pelo meu lar. Até uma questão territorial, a casa é um território. Todos nós, ao encerrarmos essa conferência, essa palestra aqui, nós voltaremos para um ambiente que é a nossa casa. Algumas mais aconchegantes, algumas mais espinhosas, mas é uma casa, é um lar, pelo menos aí, alguma coisa. Provavelmente ninguém vai dormir na sarjeta, na rua. Obrigado pelo meu lar. São pequenas concessões que a gente somando, puxa, como Deus é generoso, quantas benesses recebemos diariamente, pelas quais temos que estar agradecendo. Então,
aquele moço, ele não tinha mais nada disso. Se ele pediu a sua herança, ele estava completamente desenraizado. Ele não fazia mais parte daquela família e daquela comunidade. Ele foi como que expulso. Então ele volta confiando na possibilidade de que o pai era o Senhor da tolerância. Se ele tivesse certeza, se eu voltar para lá, hei de ser enxotado, expulso pelo meu pai, eu não vou perder meu tempo. Eu vou me acabar aqui comendo alfarroba mesmo. Mas se ele fez esse movimento, pequei contra o meu pai, contra os céus e contra meu pai, hei de ir até ele e pedir perdão. Se ele elaborou esse raciocínio é porque ele tinha convicção profunda que o pai era a própria tolerância e iria perdoar o seu gesto impensado. Então foi isso, essa certeza que motivou o moço de fazer o caminho de volta. Às vezes, algumas pessoas da nossa convivência não estão convencidas disso. Eles dizem, eu nem vou pedir perdão, eu nem vou me aproximar porque sei que aquela pessoa é seu saraiva, é tolerância zero. Não vai me perdoar, não vai me aceitar. Há rompimentos definitivos na tua existência porque uma das partes está convencida de que a outra jamais se estabelecerá ou estabelecerá uma reconciliação, uma reintegração, ainda que em outras bases. Então, prevaleceu a intolerância. E nessa parte, Jesus é mestre, mostra a excelência da tolerância. Porque o pai do filho pródigo é uma representação simbólica de Deus. Deus é pai, na estrutura da cultura judaica. E esse pai não somente perdoa, ele faz tudo para que aquele moço, aquele menino, definitivamente viva a plenitude do seu papel. Porque ele disse, traga a melhor roupa, vista esse menino, esse meu filho, traga um anel. O anel implica a aliança com a família. Se você tem um anel da família, você faz parte dessa mesma família. Se você perde o anel, você perde o laço, o vínculo com aquela família. Mas se o anel é posto, pronto. Dê-lhe um anel imediatamente. Sandálias, porque só os indivíduos extremamente pobres, miseráveis, abaixo dos escravos, é que andavam sem sandálias. Você olhava para os pés do indivíduo e já dizia a sua classe social, se era da ralé. Até os escravos tinham sandálias, alpercatas. Então, se ele estava sem sandálias, ele era um mendigo sem definição social positiva. E o que é que o pai faz? O que é que o pai faz? Imediatamente põe a sandália nesse menino. Eu quero vê-lo na situação mais confortável possível. E alguém pode dizer, ele não merece, ele não sei. Mas essa é a lógica do outro filho, do filho mais velho. Mas por que esse barulho todo? É teu pai que está dando uma festa, matou o animal cevado para acolher teu irmão. Mas isso é um absurdo. Por que o filho dele merece isso? Veja a linguagem do moço mais velho. O filho dele diz, por que meu irmão? Ele não reconhecia mais meu irmão, porque não era mais seu irmão. Pediu a parte da herança, se distanciou daquela comunidade, perdeu os vínculos. É um desterrado para sempre. Esse irmão mais velho, esse sim é um intolerante, que ele não está disposto a nenhuma reconciliação. É aquele filho do meu pai, não é mais meu irmão. E o pai vai ter que se explicar para esse moço. Você está sempre comigo, mas o teu irmão como que enlouqueceu e hoje voltou à vida. Então nós temos que celebrar. Se um pecador estava errando, sucumbindo, caindo, se ele para de cair, ótimo. É festa no céu, na expressão das primeiras duas parábolas. Os anjos estão celebrando, porque alguém que se equivocava brecou aquela tendência. E Allan Kardec usa essa palavra. Nós construímos tendências comportamentais, ou seja, nós erramos uma vez, 2, 10, 100, 200, 500, 1000, criamos uma tendência. Uma tendência enorme, quase irrefreável. Dona Ivone Pereira se suicidou 3 reencarnações consecutivas. Tendências para o bem, tendências para o mal. Um espírito como Emmanuel, que é um professor de evangelho, há muitos milênios que ele se dedica a esse papel do ensino.
Quem lê a obra Deus Conosco, psicografada por Chico Xavier, lá tem notícia de 9 reencarnações de Emmanuel. Lá no Egito Antigo, ele era sacerdote e mestre. Já naquela época, no tempo dos faraós. E permanece nessa disposição. Mestre Emmanuel, é o explicador do Evangelho. Todos nós devemos ter uma gratidão muito grande por esse Espírito. Porque é ele que nos apresenta delicadamente as lições de Jesus. Primeiro, nos cura da gula. A gula, vou ler a Bíblia inteira, eu vou dominar um capítulo, o texto de Lucas completo. Nós não temos capacidade para isso. Nem adianta. Porque caímos naquela culpa de saber muito e comportar-se muito aquém do que sabemos. O nosso problema maior, o nosso grande desafio, é que a nossa conduta representa uma parte infinitamente pequena de tudo que já sabemos no campo moral. Nós sabemos muito, mas nosso comportamento ainda é, evangelicamente falando, pífio, pequeno. Então Emmanuel, ele vai nos reapresentar uma velha metodologia a que se consagrou na sequência dos séculos. Quando ele era o escravo Nestório, deve ter visto muitas vezes ali se abrir os rolos das Escrituras e os judeus se contentavam com um versículo. Depois, quem leu a obra Renúncia, lá há de ver que o padre Damiano, que é o mesmo espírito Emmanuel, na França, ou melhor, na Espanha, em Ávila, ele, junto de Alcíone, a cada noite, lia apenas um versículo. E aquele versículo era comentado, repisado, ponderado. Às vezes, uma noite era insuficiente, se passava quase que uma semana se percebendo as interpretações, os ângulos para uma simples sentença do Evangelho. Tal a densidade dessas letras para todos nós. Qual é a lição do dia? Quando nós despertamos pela manhã, abrimos Emmanuel, fonte viva, pão nosso, vinha de luz, caminho, verdade e vida, né? E outros, palavras de vida eterna. Quando nós abrimos, normalmente um texto desse, a leitura dura 3, 4 minutos. Emmanuel abre exatamente como fez agora, com a passagem aos Colossenses, de Paulo aos habitantes de Colosso. É um simples versículo em torno da tolerância. Então, para um bom entendedor, a minha aula hoje é sobre o quê? Tolerância. Será que eu estou sendo tolerante? Tolerante no sentido que Emmanuel coloca, que ele associa tolerância a perdão. Quem leu a obra Pensamento e Vida, que é um texto também do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lá vai ter um capítulo intitulado Tolerância. Mas, à medida que você vai lendo, ele está falando sobre o perdão. Dá a entender que para ele tolerância e perdão se confundem, é a mesma coisa. Quem não é tolerante tem uma dificuldade enorme de perdoar-se e perdoar o outro. É um desafio, porque na sequência das horas do dia, nós ficamos assim, será que isso não é uma oportunidade, não é um laboratório para testar se eu estou perdoando, se estou sendo tolerante? É dentro de casa, é no espaço do trabalho, com os próprios pensamentos, com as emoções que nos atormentam, as mágoas que são reavivadas. Então são tantos os desafios e é aquela mesma lição. Se a gente passa na sequência do dia, pega um livro, outro livro, outro livro, outro livro, essa gula não vai levar a nada. No final do dia é uma salada mista e não sabemos. O que é que eu li mesmo? Não sei. Mas nesse dia foi o problema da tolerância, a lição da tolerância. É uma espécie de evangelho homeopático, uma dose, uma pequena dose por dia. Porque a nossa capacidade de vivência evangélica ainda é pequena. Uma pequena dose. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós percebemos que é sempre o momento de, a semelhança dos homens da época de Jesus, procurar o Mestre e sentar-se aos seus pés, numa postura reverente, de discípulo, está aberto à aprendizagem. Como dizer assim, fala, Mestre, o que dizes? O que é que o meu coração precisa para o dia de hoje? Qual a lição a que preciso me dedicar? E o Evangelho nos responderá. A doutrina espírita, pela caridade dos espíritos, ainda nos esclarece essa mesma lição. Queremos, ao final desta fala, lembrar
que no próximo sábado nós teremos na Seja, por força do Dia dos Finados, o seminário Perdas e Frustrações, como enfrentar, como superar, com o psicólogo espírita Rossandro Klinger, que fala nessa casa, me parece, a cada mês, não é isso, Santana? Toda quarta, quinta-feira. Toda quarta, quinta-feira, isso. E então todos estejam convidados. O seminário vai se dar das 2h30 da tarde até as 6 horas. Nós, lá da Seja, a Seja é muito fácil localizada, que ela fica exatamente de frente ao Amigão, né? Então não misture as paixões. Se você tem paixão espírita, entre na Seja. Se tem paixão pelo futebol, vai para o estádio. Mas enfim, não misture as coisas, né? Então, escolha a direção certa. Esperamos todos vocês. O seminário se dá mediante inscrição. A inscrição ela é paga porque nós vamos reverter o valor dessa inscrição para a ampliação, que já está sendo feita a construção de um auditório maior para 700 pessoas. Hoje nós temos um auditório, acho que assemelhado a esse, 300 pessoas. Já em determinadas palestras já é insuficiente. E aí encontramos essa estratégia. Mas se alguém estiver impedido por alguma razão, né, sobretudo financeira, de honrar esse valor, nos procure, e, enfim, não tenha o prejuízo de não acompanhar o seminário por um detalhe de ordem monetária. Então, que todos estejamos em paz e que possamos abrigar no nosso coração esse presente do alto, que é essa lição, aprendendo com Jesus. Aprendendo, sobretudo, a lição da noite, que é da tolerância e do perdão. Que o Mestre nos ampare hoje e sempre.